A única forma que a gente tem de ter uma vida saudável é tendo consciência e assumindo a responsabilidade de melhorar isso a cada dia. Sabe? E o que o procrastinador faz? Ele só pensa, mas ele não faz. E a gente vai começar aqui nosso primeiro assunto, que é a necessidade da gente colocar agora os nossos projetos em prática. Se você tem essa sensação de que as coisas só começam a funcionar depois do carnaval, talvez não seja o único e talvez não seja só uma sensação, né? Quase sempre o feriado da folia coincide com as férias escolares, tem recesso político. E aí, parece que janeiro e fevereiro são praticamente meses parados. Então, tem muita gente que aproveita e já dá aquela desculpa para ir adiando o trabalho, para adiando o que precisa ser colocado em prática. Mas agora não tem mais como adiar. Então, a gente precisa realmente colocar a vida nos trilhos. E para a gente conversar mais sobre esse assunto, eu recebo a psicóloga, mentora maravilhosa, Meire Mia. Oi, Seja Cláudia! Tudo bem? Ai, Feliz que ano saudade. novo, oficialmente, Pois então. é, agora, né? Deixa eu te apresentar esses irmãos maravilhosos, Ai, Ricardo e lindos. Eduardo. Oi, Meire, tudo Oi, bem? que vozes, né, Nossa, Meire? eu tava lá Obrigado. dançando. Joia. Cantam muito bem, eu tava Consegue lá ficar toda parada. animada. Já deixaram a turma aqui alegre. Vem cá, Meire. Meninos, fiquem à vontade para perguntar. Obrigado. Se vocês quiserem também sentar para cá, pode sentar. Aqui a gente tá em casa. Obrigado. Tá bom? A gente vai obrigado. falar sobre esses planos aí para 2024, como é que a gente sai dessa estaca zero, dessa procrastinação. Se vocês quiserem perguntar, a Meire é fantástica. Vontade. Fiquem à vontade, aproveita para fazer Conversar. a consulta. Com sopa. Pode perguntar, tá bom? Ai, Bora lá, Meire. Ótimo. Pois é, Cláudia, você sabe que muita gente usa essa crença, que já é uma crença social, é uma coisa que é do Brasil. E é essa tendência da gente empurrar com a barriga todos os começos. Porque toda vez que a gente precisa começar qualquer coisa, tipo uma dieta, um plano, um projeto, a gente sempre tem aquela sensação de que nós não estamos prontos para aquilo, que sempre falta alguma coisa. E quando a pessoa já tem essa tendência a procrastinar, qualquer coisa é desculpa. E aí, como nós temos uma desculpa social, aí fica mais fácil ainda. Qual que é o problema da gente não perceber que isso é uma armadilha? Que nós já perdemos aí da nossa vida pelo menos 2 meses que nós temos a menos no ano para poder realizar os nossos projetos. E tempo, Deus deu tempo igualzinho para todo mundo, 24 horas por dia para cada ser humano. O grande problema da gente cair todo ano nessa mesma armadilha é que nós acabamos sempre com os mesmos resultados, que é muito aquém daquilo que a gente poderia. E aí isso vai gerar um problema na nossa autoestima. Além disso, vai nos gerar culpa. Porque quando a gente se compara com outra pessoa e vê que a outra pessoa está indo lá na frente, a gente fala assim, puxa vida, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo. Aí pronto, você começa a entrar num redemoinho, que é eu chamo que é ralo emocional, que é quando você começa a se culpar e aí você entra para um nível menor ainda de energia, que é o da vergonha. Então, você começa a ter vergonha de quem você é. E aí, para você sair desse ralo, é muito difícil. Então, a gente tem que entender o processo da nossa mente. As áreas da iniciativa, as áreas da força de vontade, do foco, da atenção, é que nem músculo, você precisa exercitar. E nós não nascemos com essas áreas prontas, sabe? E da mesma forma que a gente tem que ir para a academia todo dia, fazer o esforço muscular para você manter aquela sua massa muscular, você também precisa fazer o esforço mental, não no sentido de se esforçar e queimar neurônio, não é isso, mas é no sentido de você exercitar esse foco todos os dias. Como que a gente faz isso? Determinando uma ação e fazendo essa ação. Então, é você juntar o que você pensa com o que você faz. E o que o procrastinador faz? Ele só pensa, mas ele não faz. Então, ele projeta, ele programa e tal, e ele não faz a ação. E é isso que gera na pessoa essa sensação assim de incompetência, de menos-valia e que gera essa sensação eterna de frustração. E é interessante que hoje, você pode perceber, Cláudia, que parece que todo mundo sofre de TDAH. Sabe, você não tem essa coisa? Sim. Que todo mundo tem déficit de atenção e tal. Eu acho até que
faz um pouco de sentido, porque a gente está bombardeado de muita informação. Perfeito, né? É isso mesmo. Então, na verdade, essa sensação que a gente tem é de uma geração. Então, essa geração, ela tem muitos estímulos e muita dopamina. Então, assim, nós temos o tempo todo uma injeçãozinha de dopamina, de prazerzinho, nas redes sociais, nos lanches que a gente tem na nossa época não tinha nem McDonald's, lembra? Não tinha tantos shoppings, não tinha tanta coisa. A gente era treinado a esperar, a gente, né? É completamente diferente. Essa dopamina a gente batalhava para receber. Exato, né? E era escasso. Você precisa ter um jejum de dopamina para você sentir o efeito dela. Agora, quando você tem toda hora essa injeção de dopamina, você começa a ter um problema de motivação, porque você precisa de uma dose muito maior para você se sentir motivado a querer fazer uma ação, entende? Então, assim, como nós temos esse problema de um vício, que é um vício social, se a gente não prestar atenção, que a única forma que a gente tem de sair de vício é através da consciência. Então, em primeiro lugar, eu preciso saber que eu estou viciado nisso, né? É reconhecer que fala, puxa, isso aqui realmente, isso me domina. Então, por exemplo, quando eu pego uma rede social, um Instagram, sei lá, e daqui a pouco você vai ver, você já está um tempão naquilo, e você fala, se eu tentar ficar sem, eu sinto falta, ou seja, eu estou viciada nisso. Então, em primeiro lugar, é eu reconhecer que isso está me tomando muitas horas do meu dia. E se eu aplicar essas horas que estão me sendo roubadas para ter dosezinhas de dopamina e começar a trabalhar melhor a minha força de vontade e não ficar dentro só do diagnóstico, né? Do tipo, eu fui diagnosticado com TDAH, e isso é uma armadilha no sentido de fazer você ficar naquele lugar. Do tipo, eu sou assim, eu tenho esse problema, então eu não faço mais nada com isso. Não, eu acho que assim, é um problema geral, é da nossa sociedade como um todo, né? E que cabe a cada um de nós desenvolvermos isso, porque é a única forma que a gente tem de lidar de forma positiva com a tecnologia. Porque a tecnologia, ela é muito útil para nós, só que nós estamos invertendo os papéis. A tecnologia tem que nos servir e nós estamos sendo escravos da tecnologia, entende? Então, nós perdemos o nosso propósito, a gente já não sabe mais discernir o que para mim é valioso ou não. Eu pego o sonho dos outros, porque todo mundo diz que é legal aquilo. Quando eu chego naquilo, eu falo, nossa, não era nada daquilo, ainda sinto um vazio, né? A gente vê até mesmo no caso de cantores, né? Às vezes a pessoa almeja aquela fama. Quando ela chega na fama, ela tem síndrome do pânico, ela está em depressão e tal. Ela fala, cara, eu estou trabalhando tanto, eu trabalhei tanto para isso, e quando eu alcancei isso, não era isso, sabe? E a mesma coisa a gente vê no mundo corporativo, né? As pessoas, elas querem um casão, elas querem um carrão, e quando elas têm, elas falam, cara, não era isso. Então, assim, nós perdemos o senso de propósito da vida, a gente se perdeu nos nossos valores, a gente não sabe exatamente o que é realmente importante para nós, pegamos o que é do outro, né? E investimos toda a nossa vida em cima de um sonho que depois, quando a gente alcança, a gente vê que não era aquilo, né? Então, assim, a única forma que a gente tem de ter uma vida saudável é tendo consciência e assumindo a responsabilidade de melhorar isso a cada dia, sabe? Então, é aquilo, né? É reconhecer que eu tenho esse problema. E qual que é o grande problema que eu vejo nas pessoas? É a falta de gestão de tempo. O tempo, Cláudia, não é intelectual. O tempo, ele é sentido no corpo, sabe? A gente precisa aprender a se relacionar com o tempo. Então, eu vou dar umas dicas aí para quem está em casa que quer controlar melhor o tempo. Então, você faça assim, com pequenas atividades, estuda você junto com o tempo. Por exemplo, cronometra lá. Quanto tempo hoje você leva para lavar uma louça? Fazer uma atividade qualquer, lavar uma louça. Demorei hoje 20 minutos para deixar a pia bacaninha. Legal. Aí você começa a pensar como que você poderia fazer essa atividade mais rápido e melhor. Cronometra. Fala, e se eu desligar a televisão, se eu desligar esse YouTube, se eu desligar minhas redes sociais e focar nessa atividade para ver se eu consigo fazer melhor. Você vai ver que você consegue otimizar melhor esse tempo. E você começa a sentir o tempo no corpo.
sabe? Conforme você vai fazendo, você está se relacionando com a atividade, com o tempo e, ao mesmo tempo, você está fazendo aquilo que as pessoas chamam de mindfulness, que é uma espécie de uma meditação, porque você entra em contato com a experiência e isso é vida, né? Porque o que a gente faz hoje não é viver. A gente está fazendo uma coisa aqui pensando em outra, então você não consegue adquirir a experiência para você. É sempre uma sensação de que você não viveu aquilo, né? Quando você faz isso, por exemplo, fazendo uma atividade operacional, você começa a perceber melhor o tempo, porque o tempo é sentido no corpo, porque a consciência está no corpo, ela não está no cérebro. Em algum momento, a gente desconectou o cérebro do corpo. Mas, Cláudia, é interessante que o cérebro, ele obedece comandos da mente. E esta mente, essa consciência, ela não está exatamente no cérebro. O que é isso? Por exemplo, essa sensação de eu sou, eu estou vivo, essa sensação, ela não está no cérebro. Por exemplo, que o cérebro, ele pode estar funcionando lá em coma, mas a pessoa está inconsciente. Você entende isso? Sim, eu tô vivo é no corpo, eu tô vivo. Isso, eu estou sentindo. Exato. E todas as informações que vêm para o cérebro, elas vêm da consciência de cada célula que está no seu corpo. Então, a nossa mente, ela reside no nosso corpo. Por isso que não basta só você pensar que a coisa vai acontecer. Por exemplo, você quer fazer uma dieta e você fala, não vou comer doce. Você só fala, porque você vai estar comendo doce e você não controla o teu corpo. Não é um pensamento que vai fazer o teu corpo mudar o comportamento, certo? Então, os hábitos, eles são inconscientes, eles funcionam aparentemente de forma automática, porque a tua mente já está funcionando naquele jeito. E a única forma que a gente tem de mudar o padrão é através, primeiro, dessa consciência e depois do ajuste entre aquilo que eu penso e aquilo que eu efetivamente faço. Então, uma forma de você melhorar a gestão de tempo é essa. Primeiro, com o operacional e depois, para quem faz trabalhos mentais, que nem a gente escreve muito, lê muito, é perceber quanto tempo você aguenta uma tarefa com foco. E aí você vai ver que você precisa, às vezes, de algum intervalo. Por exemplo, você consegue 1 hora estudando, então você levanta, faz uma coisa operacional para circular o sangue, depois você volta e faz mais um pouquinho, entendeu? Então você vai vendo como você se relaciona com o tempo e como você se relaciona com as atividades. E aí você consegue ser mais produtivo, entende? Então, assim, são pequenas ações, mas é só prestar atenção. Prestar atenção, né? Isso. E saber o que a gente está fazendo. E para quem tem muita dificuldade, por exemplo, quem tem TDAH, por exemplo, eles têm uma dificuldade imensa em se organizar. E o horário, e justamente as crianças, né? Essas crianças que hoje são adultos, eles não aprenderam lá na infância a terem rotina. E a rotina é a coisa mais importante para quem tem qualquer distúrbio de atenção, né? Ou que tem essa mania de procrastinar. Então, você tem que acordar sempre naquele mesmo horário, você tem que estabelecer uma rotina que seja produtiva, tipo, levanto, vou para academia, eu tomo um bom café da manhã, eu vou fazer as partes mais difíceis do meu dia na parte da manhã, onde a gente funciona melhor com a nossa força de vontade, e não se cobrar tanto. Então, elege uma coisa mais importante no dia. Por exemplo, tem dificuldade de acordar cedo, então você vai eleger essa daí, ó, vou acordar cedo. Pronto, né? É o mais importante. O resto, você vai fazendo o que é possível. Por que não dá para você pegar todas as metas da sua vida e querer ser perfeito naquele dia? Porque as áreas cerebrais da atenção e do foco, eles cansam igual músculo. Se você pegar um pezinho e ficar fazendo o dia inteiro assim, ó, chega uma hora que você não consegue mais levantar, entendeu? Por quê? Porque o músculo esgotou. O cérebro é igual. Então, se você fica o tempo todo se forçando, cara, chega uma hora que o cérebro esgota e sabe o que acontece? A pessoa fala, que droga, não quero mais nada. Ela vai largar tudo. Ela vai falar, cansei, que saco. Em janeiro a gente falou bastante sobre burnout, né, esse esgotamento. Aí a pessoa jaca tudo, ela jaca na dieta, ela não vai mais pra academia, ela não quer fazer mais nada, porque ela ficou de saco cheio, sabe assim? Eu volto já com as perguntas do nosso telespectador. Você tá mandando, pode mandar sua pergunta e aí Meire Caminha responde já sobre procrastinação, sobre o que fazer para fazer de verdade
o ano de 2024 o melhor ano da sua vida. A turma participa, manda pergunta e resposta, mas vocês podem perguntar também. Vocês são procrastinadores ou vocês são diligentes? Eu acho que um pouco de cada nós temos, né? Sempre deixamos para depois aquilo que às vezes a gente precisa fazer logo, né? Acho que é, não sei se é cultural isso também. Não, eu acho que todo mundo tem uma coisa que a gente não gosta de fazer, sabe assim? Acho que todo mundo tem uma tendência para alguma coisa, para procrastinar alguma coisa. Alguma coisa, né? Normalmente alguma coisa que a gente tem uma certa dificuldade. Tipo arrumar o armário. Isso, sabe aquelas coisas chatas? São coisas que eu digo que acionam gatilhos de ansiedade, sabe? Por exemplo, às vezes você precisa ler, ou você precisa escrever alguma coisa, ou você precisa prestar atenção em alguma coisa e aquilo te gera uma certa ansiedade. Como você não gosta de fazer isso, porque te gera uma sensação meio ruim, você tende a procrastinar. Não é tudo que a gente procrastina. Você vê que tem algumas coisas que são fáceis para nós, não dá problema nenhum, a gente vai lá e faz numa boa. Como é que eu resolvi um pouco essa minha questão? Aprendendo a me apaixonar pelo processo. Perfeito! Então, assim, por exemplo, eu falei de armário, né? Coisa chata você ficar lá arrumando o armário, mas se você colocar uma música, sim, né? Se você pegar, por exemplo, um molde para dobrar a camisa daquele tamanho, se você curtir cada momento, então eu quando vou colocando, separo por cor, vou olhando e eu vou me dando a chance de me apaixonar, me encantar pelo processo, isso. Aí gente, fica tudo pega ótimo. essa dica da Cláudia, porque essa é a melhor forma que você tem de tirar a procrastinação. Isso vale para tudo, né? É tornar o processo chato uma coisa agradável. Aliás, a gente libera muita dopamina no processo. Isso é comprovado cientificamente, viu? É isso mesmo. O que vocês não gostam de fazer? Eles são meninos fáceis. Eles gostam de fazer tudo. É isso. Sempre tem alguma coisinha que a gente não... Não precisa responder agora, não. Depois vocês... Porque são tantas coisas que a gente até perde o raciocínio, não é verdade? Tá certo. A Mariana Freitas, ela diz assim, estou estudando para prestar vestibular, mas tenho muita dificuldade em focar em alguns assuntos e sempre acabo deixando de lado. Como parar de procrastinar esses assuntos que não gosto tanto? Olha, Mariana, essa dica que a Cláudia deu, esse é o caminho. Você tem que fazer desse momento do estudo algo que seja prazeroso para você. Então, normalmente, a gente associa aquilo que nós temos dificuldade com algo ruim. E esse pensamento gera sensações de ansiedade. Então, se você pegar, por exemplo, esse momento de estudo, coloca lá um cheirinho gostoso, uma música bacana e começa a se relacionar com o estudo como se fosse algo muito legal para você. Porque o ser humano, ele só se motiva por algo que seja bom para ele. Ninguém vai de boa vontade e motivado para algo que é ruim, tipo, vai para forca, ninguém vai feliz. Então, se você está imaginando que o teu futuro, você está indo para alguma coisa que vai ser ruim, então certamente você não vai ter motivação. A motivação, a gente tem duas motivações, é a positiva ou a negativa. A negativa é assim, é quando você vai porque, ai que droga, eu tenho que ir. Essa motivação, ela não funciona a longo prazo, ela é extremamente cansativa, ela não funciona e te despende muita energia. O ideal é você juntar essa energia, gastar no que realmente funciona. Então, começa a criar aquilo como se fosse algo que fosse te abrir, o vestibular fosse para você as portas do paraíso. Então, você vai criando esse paraíso como se fosse a sua faculdade, algo legal, que você vai ver uma experiência bacana ali. E aí, a motivação fica positiva. É igual fazer academia, por exemplo. Se a pessoa vai para academia porque o colesterol dela está alto, porque o médico disse que se ela não for, ela vai morrer, que ela está muito mal, então ela vai forçada. E a motivação dela, o que empurra ela é a doença e a morte. Então, ela vai fugindo da doença e da morte. Então, eu vou porque eu não quero morrer e não quero ficar doente. Outra coisa é quando a pessoa olha para a ginástica e ela fala assim, puxa, isso aqui vai me dar um prazer no final, eu vou me sentir melhor, eu vou ter um corpo mais bacana, eu vou me sentir com mais energia. Então, quando você consegue transformar, e isso é você que tem que fazer, porque isso é uma habilidade que cada ser humano tem que fazer o seu, que é uma virtude.
Então, virtude você não compra em padaria, você não compra em mercado. Virtude é algo que você vai ter que desenvolver por você e é isso que vai te tornar um ser humano mais valoroso. E a gente tem essa capacidade, né? Isso é que é legal. Às vezes a gente encasqueta que a gente o pensamento. Não, a gente manda no pensamento, a gente manda na nossa cabeça, isso. Né? E isso eu chamo de empoderamento. É você tomar o trono do seu mundo interno. É você quem manda. Você não é um escravo de você Exatamente. mesmo. Agora, em termos práticos, sabe, Mariana, eu fiquei pensando assim... Eu também tinha matérias que eu não gostava na escola. Aí, hoje em dia, eu fico pensando, gente, hoje vocês têm no YouTube jeito de ensinar matéria com música, com filme, com documentário, com piada, com tudo que você puder imaginar. Então, assim, de repente você não gosta daquela matéria naquele livro que talvez esteja chato mesmo pra você. Mas busca um outro jeito de aprender essa matéria, porque com certeza deve ter. Porque tem tudo hoje em dia, não é verdade? Sabe que eu tive esse problema quando eu estava fazendo um curso online e o professor, numa disciplina, era muito chato. E aí, o que eu fiz? Eu procurei exatamente o que você falou, outros caminhos para tornar aquilo um pouco mais digerível. Hoje, olha, até se você copiar seu livro, colocar lá na inteligência artificial e pede para a inteligência artificial te explicar aquilo com outras palavras, de um jeito mais descolado, você vai ver que dá para você aprender melhor. Verdade, né? tem que usar criatividade. A Thalita Cabeça, ela diz, minha filha tem 5 anos e percebo que ela não consegue ficar muito tempo em uma só atividade. Perfeito. Não sei se isso é normal. O que posso fazer para melhorar o foco dela? Thalita, você sabe que toda criança é assim, tá? Porque a criança não tem essas áreas ainda do foco, da atenção desenvolvidas. Então, uma forma de você ajudar a tua filha a desenvolver disciplina, responsabilidade desde o começo é primeiro entendendo que isso faz parte, ela tá normal, a tua filha, faz parte do desenvolvimento, mas você pode ir interagindo com ela. Então, você vai dizendo assim, olha, filha, presta atenção nisso e brinca nas atividades. Ela vai, lógico, enjoar. Mas é importante que com o tempo você perceba, né? E vai aumentando o tempo de atividade. Então, por exemplo, hoje ela consegue ficar 5 minutos desenhando, né? Mais para frente, ela vai conseguir ficar 10 minutos. Então, você vai observando e você vai estimulando a criança a permanecer um pouco mais tempo naquela atividade. Só que isso vai precisar um pouco da sua paciência, porque é você que vai ter que ajudar a criança a fazer aquilo. Com o tempo, também você pode ensinar a tua criança, que nem eu ensinei meu filho isso, né? O que a gente estava trabalhando. Como ele vai para a academia bem cedo, né? Tipo, 12 anos já pus ele na academia. E às vezes ele ia com preguiça. Não queria ir e tal. E eu falava assim, filha, a gente não está indo só arrumar o corpo, né? Fazer exercício para o corpo. Nós estamos exercitando a mente. Porque cada vez que você faz uma coisa, porque você precisa fazer e não só porque você quer, você está exercitando uma resistência cerebral. É a resistência que vai fazer com que você suporte um dia após o outro e não precise do prazer. Então, você suporta melhor os tempos sem dopamina, sem o prazer, né? E é isso que vai fazer com que você alcance mais recompensas. Então, a pessoa que não suporta esse período de tensão, de enfrentamento daquilo que é difícil e tudo mais, essa pessoa que não suporta, ela vai ter menos resultados na vida. Porque ela não vai conseguir, por exemplo, comprar uma casa, ela não vai conseguir comprar um carro, porque ela não vai conseguir guardar dinheiro, por exemplo. Tudo é estímulo para gastar, você entende? Então, essa resistência que a criança vai usar lá na frente, quando adulto, é na infância que a gente desenvolve. Sabe que eu me lembrei quando a minha filha era dessa idade, pequenininha, assim, artesanato, arte e terapia, funcionava muito. Uhum. Né, com peças pequenininhas, porque tem começo, meio e fim. Então, ela começa na empolgação, aí o meio é um pouco chato, mas ela daqui a pouco chega no final e ela vai ver a peça pronta. Isso é uma coisa que pode ajudar também. Ajuda muito. Né? Então, mostrar esse processo para a criança e depois, olha, a criança, ela é muito inteligente. Você pode conversar sobre isso com ela e dizer assim, olha, filha, quando você não quer ir na escola, é importante a gente ir, porque isso está fortalecendo o teu cérebro, você está conseguindo ter mais resistência. Lá, quando você for adulta, você vai ter menos problema na vida e elas escutam, com certeza. Elas sabem. Ó, a Rafaela Mello quer saber como diferenciar procrastinação de um quadro de depressão.
Olha, uma coisa pode estar ligada à outra. Por exemplo, a depressão, ela pode levar à procrastinação porque não vai ter energia nenhuma para fazer isso, né? Agora, a procrastinação, sem a depressão, ela pode trazer, por exemplo, um quadro de tristeza e chateação consigo mesmo, que é aquilo que eu falei. Você começa a se culpar de coisas que você deixou de fazer e depois você começa a achar que você é inferior aos outros, você começa a ter vergonha de você. Você fala, nossa, eu sou uma droga, porque todo mundo consegue, eu não consigo fazer. E, na verdade, o que você só precisava fazer é pegar uma atividade, pensar e fazer, nem que seja lavar a louça, sabe assim? Porque normalmente o procrastinador, ele vê que ele tem que fazer, ele fala, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, daqui a pouco eu faço, já é à noite, já juntou mais louça ainda, aí ficou mais difícil ainda, aí ele não quer fazer, você entendeu? Como mexe com a autoestima, viu? Isso. Ó, meninos, alguma pergunta? Não, ela falou de lavar louça, né? A maioria das vezes, eu que lavo as louças e a máquina também lava as louças, né? E às vezes você tá com preguiça de lavar, mas eu particularmente, eu começo a lavar tudo, lavo tudo, aí de repente tem alguma coisa que eu vou fazer depois, que tá na minha mente, aí eu vou e faço outra coisa e aquela outra coisa que eu ia fazer depois, você acaba dispersando, esquece, aí já deixa para o outro dia. Uhum. E assim vai, né? Isso. Então, quando a gente percebe que está fazendo isso, eu falo assim, nossa, eu fujo dessa atividade, né? E aí você fala assim, poxa, como é que eu posso inserir isso dentro da minha rotina sem me chatear tanto com isso? Aí, às vezes, você gosta de música, você bota uma música lá, torna o ambiente um pouco mais agradável. É criar estratégias para tornar o que é chato legal. Porque no caso de vocês, por exemplo, vocês têm que fazer um monte de coisa chata para vocês poderem fazer o legal. O legal é cantar. Uhum. Mas para você poder cantar, para você fazer um show, você tem que fazer muita coisa chata. Então você tem que fazer divulgação, você tem que trabalhar, você ensaiar. tem que ensaiar. É tanta Decorar coisa, né? música. Para você chegar lá na cerejinha do bolo, que é a hora do show, você já passou todo nervoso antes, mas se você não passar por tudo aquilo, você não faz o show. Entende? Então, na vida de todo mundo é assim, né? A gente precisa aprender a gostar do processo para a gente ter, às vezes, um pouquinho de prazer ali, que é a hora que você está no palco, que foi o mínimo, né? É verdade. Agora, o Ricardo Na verdade, é o perguntou, resultado final, eu né? acho que é normal perder o foco, às vezes, em alguma coisa, né? Chama atenção, aí você parou a louça, esqueceu de voltar lá e enxaguar aquele copo. Eu acho que faz parte, a gente também não pode ser tão rígido com a gente mesmo, pois, né? é verdade. É. Agora, meus parabéns. Eu lá em casa, e já ensinei isso para as meninas, então a minha nora, minha filha, todas fazem da mesma forma. A mulher não lava a louça porque mulher faz a unha. Mulher faz comida, mulher faz outras coisas na casa. Mas lavar a louça é trabalho de homem. É verdade. Porque senão a nossa unha descasca. Fala em comida, a minha esposa que faz a comida, né? Ela prepara e eu que lavo as louças. Lá em casa é assim, eu faço a Eu e a comida e o máquina, Ricardo né? lava a louça. É. Ele não gosta da máquina, você acredita? Eu é que adoro a máquina, mas ele gosta de lavar. Ele acha uma terapia e eu acho ótimo, porque a gente não pode ficar lavando louça, porque a unha descasca. Meire Camilla, muito obrigada. Foi muito bom te receber. Saudade. Muito obrigada. Pois é, tava demorando pra você voltar, mas que bom que você tá de volta. Amei, muito obrigada. Ó, tem que seguir a Meire Camilla, deixa eu passar aqui os contatos. É Meire com Y, né, seu Instagram. Meire com Y no final, Camilla com K. E tem também no meu canal do YouTube, você pode mandar perguntas e eu respondo por ali também. Que joia. Meire Camilla. Isso. Fácil assim, essa maravilhosa. Ai, Eduardo, vocês continuam aqui com a gente, né? Obrigado, vamos sim. Obrigada, tudo de bom e até a próxima. Amém, obrigada.